todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou Daniela Stogoticler e hoje trago-vos mais um vídeo de opinião, desta vez do livro Maléfica, Mestre do Mal, da autora Serena Valentino. Este livro foi publicado em maio de 2021 pela Dom Quixote. É uma série de livros sobre os vilões da Disney. Este é o volume 4, foi publicado como sendo o primeiro cá em Portugal, mas há outros. Tem, por exemplo, da Úrsula, sei lá, acho que tem do Gaston, tem do monstro, tem da Cruella, sei lá, acho que tem praticamente todos os vilões dos clássicos da Disney, o que é bastante interessante. E por isso eu tenho que agradecer também, em primeiro lugar, e antes de passar a minha opinião, à Dom Quixote, à editora, por me terem enviado este exemplar para eu ler e dar a minha opinião. E, que dizer, fiquei completamente apaixonada por este livro, é incrível. Acho que dá para ver pela quantidade, eu não sei se vocês conseguem ver alguma coisa, a luz está horrível hoje. Pronto, eu acabei de sair de trabalho, por isso a luz está assim, já passa das 7h30 da tarde, pronto. Falar um bocadinho da história, então. Neste livro temos contada a história da Maléfica, mas a realidade é que esta história está contada de uma forma completamente diferente daquilo que estamos habituados. Normalmente as histórias da Disney, seja em relação aos vilões e seja em relação às princesas, aquilo que as histórias da Disney fazem é sempre romantizar as problemáticas das personagens, é romantizarem cenas de violência e outras coisas. E no caso da história da Maléfica, mesmo nos filmes, quer dizer, nos filmes já não acontece tanto. Nos filmes nos filmes mais recentes, com a Angelina Jolie, isso já não aconteceu tanto. Mas anteriormente, a história desta personagem, apesar de não ter sido muito desenvolvida, porque acho que foi das personagens que foi menos desenvolvida pela Disney até ser lançado então o filme em 2014 com a Angelina Jolie, acho que até aí não tinha havido desenvolvimento na história desta personagem. Acho que sempre a vimos relacionada, ou quase única e exclusivamente relacionada com a história da Bela Adormecida, da Aurora. E finalmente temos os filmes, e agora este livro, que já foi publicado em 2017, este livro em que nos conta a vida da Maléfica, desde a infância até à sua morte, porque a realidade é que a essência da história e aquilo que nós vemos nos contos da Disney, nos clássicos da Disney, isso mantém-se, mas de uma forma mais verdadeira. E porquê que eu digo mais verdadeira? Porque, apesar de ter sido inspirado, lá está, na Disney, eu acho que a autora se inspirou muito mais na história criada pelos irmãos Grimm. Grande parte das personagens da Disney foram criadas pelos irmãos Grimm. São contos, e são contos um bocadinho mais macabros do que aquilo que fazem parecer com os filmes da Disney, para ser sincera. Por isso é que eu digo que existe uma romantização na Disney de certas problemáticas e de certas situações de violência e a própria forma, violência psicológica, física, todo o tipo de violência. E neste livro isso não acontece. Ficamos a conhecer como é que a Maléfica se torna a Mestre do Mal, e que ficamos a conhecer uma Maléfica que, na minha opinião, era uma Maléfica boa. Porque toda a gente tem o seu lado bom e o seu lado mau, não é verdade? Então neste livro ficamos a conhecer as duas fases da moeda. Conhecemos também o porquê desta ligação sempre entre a Maléfica e a Aurora, ou a Maléfica e a Bela Adormecida, como quiserem chamar. E depois o interessante disto tudo é que temos uma junção de diferentes personagens da Disney, diferentes personagens dos contos neste livro. Temos, por exemplo, a Branca de Neve, temos a Fada Madrinha, as três fadas boas. Acho que as três fadas boas aparecem umas quantas vezes nos contos. Aparece a madrasta da Branca de Neve. Aparecem assim algumas personagens. Falam, por exemplo, do monstro, falam da Bela. Por isso falam de bastantes personagens. E depois temos aquelas... aparece a Úrsula. E agora não me recordo quem mais. E acho que aparecem personagens que eu pessoalmente nunca tinha visto nem ouvido falar. Provavelmente já existiam, já tinham sido faladas noutras histórias, provavelmente até filmes mais recentes que eu não tenha visto, e tenho que os atualizar com
a Disney Plus. Mas falam, por exemplo, de uma fada, que é a irmã da fada madrinha, que é a Nani. Falam da Tulip, que é uma princesa. Eu não estou a ver qual é esta princesa, para ser sincera. Mas lá está, estou desatualizada. Falam das Irmãs Estranhas, que eu também nunca tinha ouvido falar, mas se calhar já fazem parte do dia-a-dia, vá. Quem é que falam mais, que eu nunca tinha ouvido falar? Falam como é que ele se chama? Do rei das fadas, Oberon, que eu acho que eu tinha ouvido falar neste nome, mas não sabia de quê. Não sei se foi da Disney ou não, mas pronto. Essencialmente, o livro é isto: é contar a história da Maléfica, enquadrá-la também na história das fadas e da Aurora. E temos todo um desenvolvimento ao longo do todo o livro, em que vamos ver as diferentes fases desta personagem, o que é muito interessante. Relativamente à narrativa, à edição, a tudo isso. Ora, a narrativa para mim está perfeita. Eu acho que só tem um ponto negativo, que não é negativo. Depende da forma como cada um escreve. Há autores que o fazem, há autores que não o fazem. No caso da Celina Valentino, aquilo que eu me apercebi é que existem parágrafos muito longos, com muitas frases. Se calhar, em vez dela criar uma única frase, com as diferentes frases que existem nesse parágrafo, ela cria um parágrafo inteiro, às vezes com 5, 6 frases, e às vezes frases muito curtas, que poderiam ser que poderia ter sido tudo encurtado. Isso às vezes cansa um bocadinho, e há certas partes do livro que cansam por causa disso. Mas esse, para mim, é o único ponto negativo. A nível de pontuação está perfeito. Relativamente à tradução, encontrei alguns erros, coisas mínimas mesmo, mas pode ter sido só erro de escrita no computador. Às vezes acontece, uma pessoa escreve um bocadinho mais rápido e vai uma letra para onde não devia e perdemos outra. Isso às vezes acontece. São 2 ou 3, não é nada de especial. A edição em si, para mim, está perfeita. A capa é linda de morrer. Esta é a capa original, ok? O interior está perfeito. A divisão dos capítulos acho que está giríssimo. É assim. Acho que está muito giro. O tamanho da letra está ótimo. Temos certas partes em que estão em itálico, que estão a identificar então diálogos mentais entre as personagens, o que também é muito engraçado e muito interessante, porque conseguimos distinguir quando as personagens estão literalmente a falar, ou quando está a haver uma narração e quando está a haver então um diálogo em pensamentos ou em sonhos também, o que é muito giro e muito interessante. Não ficamos confusos, porque isto é outra coisa. Muitas vezes nos contos da Disney e nas histórias da Disney, seja remakes, retellings, seja os livros originais, vemos uma história corrida sem divisão de capítulos. Grande parte das vezes é isso que acontece. Ultimamente, pelo menos nas versões mais recentes, isso não tem acontecido. Tem havido divisão por capítulos, o que ajuda imenso. E este livro acontece isso. Se não existisse uma divisão por capítulos, onde houvesse uma certa divisão de personagens ou de momentos, de perspectivas, do ponto de vista da história, provavelmente seria muito confuso, e neste caso isso não acontece. Porque, sei lá, por exemplo, o livro começa com uma fase um pouco mais avançada da história, o prólogo, e depois voltamos ao início, à história da Maléfica na sua infância. E temos um primeiro capítulo onde conhecemos assim de uma forma, primeira página ou duas fala-nos como é que apareceu a Maléfica, e depois aparece a Nani a falar sobre a Maléfica. Temos uma divisão, passa uns anos, pronto, ou seja, um capítulo para o outro, vão passando uns anos, sem problema, percebe-se bem. Mas, por exemplo, temos aqui outro momento, já mais para a frente do livro, em que está a haver um diálogo entre a Nani e a Maléfica, já a Maléfica adulta, já na sua fase de mestre do mal. Está a haver um diálogo entre elas, em que existem duas personagens que estão a ouvir a conversa e que acham que não deviam ouvir, então saem da sala onde estão
onde está a existir esta conversa. E acaba aqui ou melhor, a conversa continua, nós continuamos a ler então este diálogo entre as duas personagens, entre a Maléfica e a Nanny. Acaba o capítulo com o final do diálogo delas, ou com um momento em que vai assim de repente. Acho que neste caso ficamos a conhecer uma parte da história que não conhecíamos, e a Nanny também. E aqui para o capítulo, e o capítulo seguinte é então a perspectiva daqueles dois personagens que saíram da sala e aquilo que eles vão dizer quando saem da sala. Aquele momento de tempo em que elas estão a falar dentro da sala e os dois personagens estão do lado de fora da porta a falar entre eles sobre o que se passou lá dentro. Ou seja, temos esta divisão, o que é perfeito, porque não nos confundimos, não perdemos o rumo à história, não nos perdemos com os personagens, porque há muitos personagens, então não nos perdemos a esse nível. E a história vai continuar a ter seguimento, continuamos não é tão monótono, não é aquela coisa de, ok, mesmo capítulo, elas saem, o diálogo continua e de repente, ou elas saem, estes dois personagens saem, elas continuam o diálogo e ao mesmo tempo estamos a ler aquilo que eles dizem. Pronto, aquela coisa confusa que às vezes acontece nas histórias da Disney. Isto aqui não acontece, o que é um ponto extremamente positivo. Depois, relativamente à escrita, eu acho que é magnífica a forma como a Serena Valentino escreve. Lá está, tem aquele ponto mágico de Disney, mas ao mesmo tempo tem aquele ponto de realidade, de verdade, de não romantização da história, de não romantização dos momentos, o que é perfeito. Depois temos, ao mesmo tempo, uma linguagem fácil de compreender, até porque estamos a falar de um livro que pode ser lido por crianças. Crianças, não digo, não sei se aqui diz. Ele está identificado como juvenil, por isso não digo crianças, mas a partir dos seus 10, 11 anos podem começar a ler este livro. É uma linguagem fácil de se compreender, mas ao mesmo tempo até poderá se tornar um bocadinho difícil, porque tem termos bastante complicados. E sim, alguns termos que, ao longo do livro, que eu até fui confirmar se eram reais, se não eram inventados e não são reais, mas que são assim um bocadinho complicados para uma criança perceber. E depois, ao mesmo tempo, temos aquela carrada toda de palavras inventadas, que é o normal na Disney. E eu acho que a Serena Valentino criou umas quantas mais, mas que são tão interessantes, mas tão interessantes, que eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada pela história. E acho que isso é outro ponto extremamente positivo nas histórias dela. E isto, eu sou sincera, estou com muita vontade de ler um próximo livro. E vou ser sincera, a este nível, eu já tive para ler este livro tantas vezes. Mas tantas vezes, porque eu tenho os e-books das edições brasileiras. E já olhei tantas vezes para estas edições para ler. E fechei sempre, nunca cheguei a ler. E agora estão publicados em Portugal, pelo menos este. E eu estou super entusiasmada porque adorei mesmo. Acho que foi um ótimo trabalho por parte da autora e acho que finalmente a Dom Quixote, o Grupo Leia, trouxeram esta coleção e espero que continuem. Bem, aqui diz Disney vilões, por isso imagino que vão continuar. Eu espero que sim, estou a torcer que sim, senão vou começar a mandar e-mails a insistir para que eles publiquem os próximos, porque eu quero muito ler. Mas pronto, eu aconselho a 100% a leitura deste livro. Se gostam da Disney, se gostam principalmente dos vilões da Disney, porque eu sei que há muitos fãs dos vilões, eu sou uma delas. Há muitos fãs dos vilões da Disney, por isso se gostam dos vilões, se gostavam de conhecer um bocadinho mais as histórias deles e verem estas versões, estes retellings, acho que vale muito, muito a pena. E pronto, é só irem ao site do Grupo Leia, colocarem Maléfica Mestre do Mal e encontram este livrinho, tanto a edição física como o e-book, disponível para venda. É muito bom, dá-lhe 5 estrelas e pronto, que mais dizer, não é? Amo. E ainda por cima, é verde, parece a Elphaba. Elphaba, nunca sei dizer o nome. Estou a falar do Wicked. Adorei a história, vale muito, muito a pena. Por isso, já sabem, se gostaram do canal, coloquem like. Se gostaram do vídeo, coloquem like. Subscrevam o canal, carreguem no sino para receber todas as notificações. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!